Quem não conseguir participar, pode ver. Valeu. Se ninguém se importar também, Ó, pode vir. se alguém se importar, Tá. por favor, me Tranquilo. avisem. Oi, Marcelo, Bom dia, tudo bom? você tá Bom dia, bom? Marcelo. Bem, bom dia, tudo bem? Tranquilo. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Vanessa. Oi, Olha Vanessa. o atraso, correria. Tranquilo, que Ah, bom você não conseguir viu? ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Tereza. Obrigada. A Elisângela está aí também, Marli e Onara. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Exatos 2 meses depois do nosso fórum de lançamento. Demorou um pouquinho, mas estamos aqui. A gente também está além da nossa equipe, a gente tem um convidado, o Alessandro, ele é integrante da cooperativa Mãos Verdes também, ele estava envolvido no Ser Mais, que era um outro programa que a gente trabalhava antes junto com a Braskem, e ele é especialista em plásticos e ele conhece bastante cooperativa no Rio Grande do Sul e também está envolvido em questões de comercialização de plástico e eu convidei ele para participar hoje, tá? Então, só apresentando ele. Bom dia, Ah, pessoal, tudo bem? e vamos lá, a gente tem uma apresentaçãozinha básica, mas a ideia é não ficar tanto tempo falando, abrir mais o debate para que para que a gente possa trocar. Vocês fiquem, por favor, à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? A nossa agenda hoje é, nós vamos dar algumas atualizações do andamento do projeto. A gente vai falar um pouco sobre a devolutiva do diagnóstico e já também trazer algumas impressões dos treinamentos, tá? E depois a ideia é que a gente faça uma discussão com 3 S's, eu só vi agora, então vai ser uma discussão boa essa. Bueno. Então, as atualizações, para situar todo mundo no projeto, a gente fez aquele nosso fórum lá no início de junho, que a gente teve a presença de vários parceiros, foi uma troca bem legal, foi o lançamento do projeto. Logo depois a gente teve a visita da Wise, que também foi uma troca de experiências interessante. Agora o Fábio e a Tereza executaram os diagnósticos no campo, para entender qual é a situação das cooperativas. A gente colheu várias informações que a gente está trabalhando em cima delas para benefício, para ver o que que a gente consegue beneficiar, trazer um pouco de inteligência conjunta. E agora a gente está no momento de entregar os investimentos. Peço desculpas, está um pouco atrasado com relação ao que eu gostaria que fosse. A gente também está iniciando os treinamentos e aqui o último não é treinamentos, desculpa. Isso aqui fui eu que acrescentei por último, mas era para falar sobre os diagnósticos. Desculpa, os fóruns, que também é os fóruns e trocas de experiência, que é algo que o nosso projeto também visa promover, tá? Então, a gente colocou aqui algumas fotos da visita Wise e eu deixo um espacinho aberto caso alguém queira fazer algum comentário da visita, como é que foi. Senão também eu posso tocar adiante. Já, Foi já muito bom. Foi teve os muito bom e ao mesmo tempo chocante. Eles foram aí, dona Marli, já? Eles vieram, saíram daqui tudo encantado. E acho que agora essa semana eles já vão, a gente disse que já vão fazer a parte de para a gente já começar a comercializar. A gente já está enviando todas as documentações necessárias. Se você for analisar hoje o preço que está o PAD e o PP, com eles a gente ainda vai ter um pouquinho de vantagem agora, mesmo com esse cenário ruim. Hum. Ai, que bom. E Agora Ionara, espero que não tenha devolutiva de carga, né? pois é, eu ia Mas perguntar. isso faz parte. Mas a gente olhando lá todo o material que estava lá, o nosso perto do que estava lá é filé. Ah, com Então a gente certeza. não entende algumas coisas, mas Ia perguntar para a Ionara se vocês chegaram a dar sequência com a Wise ou se parou naquilo mesmo. Ué, acho que ela não está me ouvindo. Então a gente toca adiante. Que bom, dona Marli, que eles foram e vamos ver. Tomara que não tenha devolutiva também.
Inclusive, Tereza, eles até me pediu, porque eles acharam interessante aqui as aparas, né? Tanto a colorida quanto a branca, e o BOPP, e acho que vai fazer proposta em relação a isso. Boa. Então, através dos diagnósticos, a gente colheu aqui, o Fábio colheu algumas informações e a gente organizou esse quadro aqui, com as principais questões que a gente viu no campo. Eu não sei, Fábio, se tu gostaria de, daqui a pouco, fazer um quadro geral aqui dos diagnósticos, tu que conhece mais a fundo do que eu. Uhum. Sim, então aqui, pessoal, assim, aqui é um pouco as nossas impressões, tanto do diagnóstico quanto do momento atual que vocês estão passando. A gente ainda não conseguiu ir, acho que só na Filadélfia, lá na Vanessa, fazer aprofundar, fazer o treinamento, que é o que nós vamos fazer, mas aqui tem um aumento de baixa dos preços dos materiais, né, que todo mundo está sentindo. Consequência disso é a redução do faturamento da cooperativa e da renda dos cooperados. Um momento de muita insegurança e incerteza que paira na cooperativa. Inclusive, há uma certa tensão na diretoria com esse momento, uma preocupação, um sono perdido, né, nas falas de todos vocês a essa situação. E há também pouco apoio da cooperativa, né? A gente vê poucas pessoas realmente engajadas nisso, ajudando, contribuindo. É um grupo muito pequeno. Isso a gente sabe que isso é consequência de como as pessoas se relacionam com a cooperativa, né? O distanciamento, a relação ainda muito de quase que de empregado, né? A prática de se envolver, discutir é uma luta constante da diretoria para fazer as pessoas se engajarem. Então reflete até nesses momentos. Ela fica mais evidente ainda quando você está num momento de dificuldade ou de crise e tal. Consequência disso é sobrecarga de trabalho, né? Então, há uma sobrecarga de esforço, seja esforço mental, seja físico, com todo mundo, né? Então, vocês estão tendo que trabalhar dobrado para fazer a mesma coisa, né? Eu tive lá na Vemari na quinta-feira, né? Pude ver o quanto o pessoal está ralando lá para fazer a mesma, para retirar a mesma coisa que retiravam antes. Tem um fator positivo nisso, né? Estão produzindo mais coisas, né? Depois a Ionara pode comentar, mas o fator negativo é que isso não vai refletir significativamente no ganho. E é outro fator também preocupante é a dificuldade de pensar, de encontrar saída, né? Talvez pela situação que tão mergulhada que está, né? A gente, como disse a Marli aqui no começo da nossa conversa, a gente deposita muita crença, isso vai passar, a gente já passou por isso. É muito assim que a maioria das pessoas estão vendo. A gente já passou por situações como essa, nós vamos superar. Mas o que traz a reflexão é que eu também, a gente está provocando todo mundo, e foi isso que a gente fez, eu e a Tereza, nas nossas andanças, tá bom. Até quando nós vamos esperar chegar uma outra crise para pensar outras saídas? Que saídas são essas? Se a gente já passou por uma, passou por duas, nós vamos esperar a terceira, a quarta? Será que a gente vai sobreviver, inclusive, às outras? Será que não tem outra? Será que não tem oportunidade na crise, como todo mundo sempre fala? Será que não dá para fazer de um limão uma limonada? Aí é uma grande dependência das empresas também, né? A situação das cooperativas ainda está muito atrelado à venda, né? São pouquíssimas que estão aqui que não tem, que tem outras entradas, né? Nesses grupos nossos aqui, dos 6 grupos, a única que tem uma entrada de serviço é a Vemari, que ainda há duras penas para receber da prefeitura. Os demais só vivem da venda do material e de logística reversa. E há uma grande necessidade de encontrar novas fontes de renda que não seja única e exclusivamente da venda do material. Existem algumas iniciativas, como a da Viva Bem, com shopping, com CDD, mas elas passam
se limitam, tem muitas limitações aí, e a dificuldade de encontrar parceiros e de encarar esses novos negócios. Então, de maneira bem geral, assim, o que nós percebemos aí nesses primeiros contatos foi esse cenário aqui. Vocês podem também complementar aí, se quiser. Boa. Obrigado, Fábio. Ah, eu vou passar agora, depois desse momento, a gente passa por cada uma das cooperativas. Então, vou convidar vocês representantes a falar, mas também, caso queiram ficar à vontade, já podem complementar se quiserem pegar algum gancho em cima do que o Fábio falou. Fiquem à vontade. Faltou o item ali que acho que baixa a atratividade de mão de obra. Isso foi um ponto que eu vi muito lá na Vemari, que eles têm pouca interesse nas pessoas lá, tem 10 vagas lá e não encontra gente. Tem mais gente saindo do que entrando. Então, Fala, Vanessa. Bom dia a todos. Essa situação, esse cenário da baixa do preço dos materiais é prejudicial para a cooperativa, né? A gente estava trabalhando com o material do parque, Ibirapuera, mas a empresa que a gente Acho que travou, né? acho que trancou, fiquei também esperando, achando que tivesse sido eu, mas acho que foi ela. É, Ué, ela travou mesmo. vamos um tempinho. Bom, mas no fim, acho que ela ia falar com relação a Trechin, que saiu lá É, do Ibirapuera, né? uhum. Bom, Quando ela voltar, ela retoma. não, vamos tocar, e daí quando aparecer lá o momento da Filadélfia, ela fala. Ah, bueno, só passando então rapidinho. Esses aqui são os treinamentos previstos. Nem todas as cooperativas terão todos os treinamentos, porque acho que algumas cooperativas já dominam algumas, mas só para deixar claro, agora a gente estava. Eu acho que já finalizou, né, Fábio? O treinamento da conjuntura, acho que só faltou na Filadélfia, né? São Filadélfia. E em seguida a gente já começa os próximos. E aí, aqui é o momento que a gente está passando por cada uma das cooperativas, já assim com uma breve apresentação. Mais ou menos todo mundo se conhece, mas né, só para deixar aqui bem claro também quais são os investimentos que cada uma das cooperativas está recebendo agora nessa primeira rodada. E o desafio que a gente identificou um pouquinho da Viva Bem, eu não sei se ainda é esse o maior desafio, ou se já se renovou um pouco esse desafio, Tereza, mas quiser falar um pouquinho sobre a situação da Viva Bem, o espaço é teu. Então, assim, o desafio está sendo para todo mundo, né? E a gente está tentando arrumar alguns subterfúgios, porque todo mundo aqui que é presidente de cooperativa, como o Fábio também falou, os cooperados acham que a gente toda vez é patrão e que a gente tem uma varinha de condão e a gente vai ter uma saída. Para tudo, a gente vai ter uma saída. E, assim, de tudo que eu estou vendo, a gente tentado arrumar saídas para não abaixar o valor da retirada deles. Porque quando baixa o valor da retirada, eles também, é igual a Ionara está lá, com problemas que as pessoas não veem, não fica atrativo para eles, né? Ela, por exemplo, tem 10 vagas lá. Se ela tem essas 10 vagas, não está sendo atrativo que o pessoal, muitas vezes hoje, com esse assistencialismo todo que o governo está dando, as pessoas não estão querendo trabalhar. Então, elas estão tendo como tirar algum valor. Para mim tirar 1.800, não, eu fico em casa e eu ganho 1.000, até 1.200. Então, para que eu vou trabalhar? Não vou. Então, assim, para a gente está bem difícil. A gente está ali também, igual a Ionara, fazendo o pessoal trabalhar um pouco mais e também cobrando pelas coletas que a gente faz, alguns pontos, cobrando por alguns serviços prestados que a gente faz para ter um diferencial aí na retirada do pessoal. Mas não está fácil, né? E como nós temos provocado aí nos grupos,
aqui mesmo também não muda, tá? Eu estou indo nos grupos também, mas eu também sou presidente de cooperativa e a situação é a mesma. Você pergunta para as pessoas, o que que nós vamos fazer? Ninguém abre a boca, ninguém pensa, o pessoal simplesmente vem, trabalha, faz o que tem que fazer, como se tivesse... é, eu não sei como que a gente fala essa palavra, como se fosse... como se fosse uma máquina, né? Venho, trabalho, faço o meu serviço e vou embora, e o problema é deles. Mas ninguém vê que o problema é nosso, né? E aí agora também a gente está vendo uma outra situação, cooperados que saíram já faz um tempo, acho que agora viu que eu acho que ou estão sem dinheiro, alguma coisa assim, estão colocando processo também, né? Eu agora já recebi, de uns 2 meses para cá, recebi 3 processos, coisas que eu não tinha fazia anos, né? E agora está aparecendo também. Então, tem O tudo cara fica isso. sem dinheiro, né, Tereza? Fica muito tempo parado Isso. e não arruma trabalho, fica sem dinheiro e fala, opa, E vou, eu alguém vou... fala para ele, olha para vocês verem, gente, se vocês tiverem um tempinho, eu queria até falar desse caso. O cooperado ontem, que eu recebi o processo, ele colocou lá bem assim, que ele ganhava de 4.500 até 5.500, 6.000 ele chegou já a ganhar. E está querendo que ter a carteira assinada, isso, aquilo outro, que ele entrou na cooperativa, ele não sabia que era cooperativa, enganaram ele, né? O que ele trabalhava para a primeira, para a segunda como fala mesmo? Citada, porque ele foi dentro da Via Varejo, então ele disse que trabalhava para a cooperativa, mas ele achava que trabalhava para a Via Varejo, que lá era um... Aí eu fiquei pensando comigo, como ele foi burro, porque é só pegar e ver, uma pessoa como ele, que não diz que não tem nem escrita boa e não tem boa leitura, ganhar 4, 5 mil agora num tempo desse, trabalhando com lixo, o que que ele é? Ele é o dono da empresa. Não tem outra saída, né? Mas, olha, é umas coisas absurdas que você vê, sabe? Isso é o valor da causa lá. Ninguém quer pouco dinheiro, não. É 200 e poucos mil, é 1.500, é 150 mil, é tudo assim. Então, assim, gente, muito difícil. Temos que nos unir. Quando eu vou em um lugar, eu já pego alguma ideia que eu vejo lá, coloco na cooperativa aqui. O que dá para mim absorver, eu vou absorvendo. E com isso vou aí, cada dia matando um leão por dia. É isso aí. Boa. Obrigado, Tereza. Então, o cenário de uma cooperativa para outra, praticamente, como vocês já visitaram as cooperativas, agora nesse diagnóstico, não é muito diferente, né? Então, a gente não tem nem muito o que chorar, porque se chorar, vai sair lágrimas de sangue. Então, é um pouquinho... Graças a Deus, a gente só teve um processo de 20 anos de cooperativa e que o cooperado não chegou a ganhar nem, como diz o advogado, 0,0. Então, não é diferente. A única coisa que nós podemos fazer é todo dia rezar o Pai Nosso, não só com nós mesmos, mas com todos os cooperados. E é isso. E aproveitando aí a questão da fala do Fábio, de pegar o limão e fazer a limonada agora nas dificuldades, que sempre a gente tem, e tem que aproveitar as dificuldades para crescer, talvez tentar aí pegar um grupo e fazer o que foi feito algum tempo atrás na Avemare, onde a rede foi, junto com o pessoal da BIPEC, e tentar conversar com o poder público. Aproveitar agora o cenário e dizer, gente, não, a conta não fecha, não fecha. Então, assim, só que nós, cooperativa, a gente precisa de apoio, porque, assim, o poder público, prefeitura, executivo, legislativo, eles escutam a cooperativa, mas é um nada praticamente. Então, assim, quando se junta um grupo forte, eles tentam ver de forma diferente, enxerga de forma diferente. Então, vamos dizer que hoje, entre aí a rede alguém representando a rede dos plásticos, entre alguém representando a rede verde sustentável, entre alguém de outro, por exemplo, da BIPEC, que a gente possa chamar, e se forme um grupo para que a gente possa fazer essa fala com o poder público, com o município. Melhorar a questão hoje que a Avemare vem enfrentando que lá no começo era de forma diferente e hoje a cooperativa já entende que não é o real,
a forma com que eles fizeram. E os outros municípios, eu acho que a gente só tem que aproveitar o limão e fazer a limonada dessa forma. É transformar hoje o que a gente tem, por exemplo, eu vou transformar o meu material reciclado em sacolinha, vou abrir uma linha de moagem. A gente não sabe que não é assim, porque quem tem uma linha de moagem hoje, praticamente a maioria está fechando as portas. O que a gente tem que fazer com que o governo entenda que a gente precisa de apoio, porque nós não estamos tirando material da natureza, não estamos fazendo uma coisa que, para eles teriam um gasto muito maior, mas a gente entende que para eles é benefício hoje ter um gasto maior, né? O poder público para eles é benefício pagar mais para enterrar, dar um valor maior para enterrar o material, para jogar lá no aterro, do que dar um subsídio para as cooperativas. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e tentar formar aí não sei, uma comissão que possa não só representar Cotia, mas representar Itapevi, representar Santana de Parnaíba, São Paulo, ter um poder de fala maior. Não sei, talvez assim, é um pensamento, né? Já quer pegar o limão e fazer a limonada, não é isso, Fábio? Isso mesmo. Obrigado, dona Marli. Acho. Aqui eu tenho agora, eu não sei, Ionara ou Vanessa, se vocês querem comentar, eu posso botar daí direto a página aqui. Vanessa está tentando reconectar, acho que podia deixar com a Tá. Ionara aí. Tá. Bom, a situação da Vemário não é muito diferente, né, das atuais aí. Foi bem clara a fala da Tereza e da Marli, porque eu acho que é um cenário muito delicado. E é basicamente isso, né? Os cooperados jogam as responsabilidades para a gestão da cooperativa. E quando a gente pede, agora a gente falamos, gente, agora é hora de vestir a camisa, da gente, cada um fazer o seu melhor dentro da cooperativa, porque com certeza a junção aí de trabalho e equipe é que deixa o fardo um pouco mais leve. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Eles querem simplesmente que a diretoria dê conta de tudo, de uma forma específica. E aí tem essa questão, por exemplo, a Vimar esse mês chegou num marco histórico de produção, onde os cooperados produziram muito, eu estou zerada de material para criar, só que aí tem a preocupação, a gente até comentamos com o Fábio, de que ele veio, de onde vai tirar dinheiro para pagar essa produção bombástica que tivemos. Então, agora a gente estamos aqui em fechamento de folha, super preocupada, temos a questão da prefeitura, porque a gente estamos numa questão ainda, eles enxerguem o nosso trabalho, remunerem da forma necessária para que a gente tente chegar no equilíbrio de fechamento de conta. Ontem mesmo fomos atrás do ex-prefeito da cidade, que ainda tem um poder muito grande aqui, e falamos, socorro, vamos fechar as portas, e ele ficou de vir aqui, e aí até essa semana, ver se ele consegue dar um pulo aqui, estamos gritando socorro a todo tempo, porque realmente precisa ter uma visão referente a isso, porque não é só um trabalho de sustentabilidade no município, é um trabalho de inclusão social. É igual a gente falamos, tem 75 famílias que não estão na assistência social, tem muitos jovens aí que não estão no tráfico, então, assim, é um trabalho que tem várias linhas positivas para o município. Fora essas questões de processo trabalhista também, igual a Tereza, nós estamos aqui nesse embalo também, nós viemos de 2 agora que perderam, agora eu estou com mais 2 em aberto, inclusive hoje tem uma audiência também para a gente caindo, porque eles querem justamente isso, foi enganado, é sistema CLT, enfim. E ainda tem todas essas questões aí para se resolver. E, mediante a isso, eu acho que essa linha que a Marli colocou é muito importante. Porque, infelizmente, o poder público tem uma má visibilidade que a cooperativa é coisa pequena, que a cooperativa ela é algo leigo ainda. Quando entra parceiros com nomes fortes, né? Aqui a gente ainda tem digamos, uma barganha um pouco maior, porque se a gente, igual a gente falamos, a gente não quer, mas se for preciso fazer um rebuliço na cidade, a gente vai fazer, juntar o pessoal de Alphaville, juntar os parceiros, igual foi feito lá atrás uma vez, bem que a Marli lembrou, e é verdade, o cenário mudou a visão que o poder público tinha com a Vemar, quando a gente reuniu os parceiros envolvidos, fomos lá na prefeitura e falamos, olha, precisa ajudar a Vemar, é uma cooperativa de credibilidade, que é um trabalho importante, a visão mudou, e a gente estamos nesse patamar novamente, eu acho que montar uma comissão de ir nas prefeituras do município e dizer, olha, precisa colaborar, a situação dessa cooperativa é isso, estamos aqui propondo, cada empresa está fazendo isso, mas e agora, poder público? Qual é o seu papel mediante a isso? Porque o benefício está dentro da sua cidade.
Eu acho que é muito importante e é bem válida essa colocação da Marli para a gente montar isso em ação, que vai contribuir muito aí para as cooperativas, eu tenho certeza disso. Boa, muito obrigado, Ionara. Também acho. Acho que é bem importante. Essa é uma das nossas ideias aqui também, de juntar essa nossa rede aqui. Vanessa, agora é o momento de justamente falar sobre a Filadélfia, então fica à vontade aí para continuar o teu Deu um de antes. probleminha aqui na internet, mas consegui aqui. Então, como eu estava falando, né, a gente tinha uma parceria com a Trexi, né, e o Parque Ibirapuera, mas essa parceria, eles contrataram outra empresa e a empresa que estava, que era a Trexim, saiu, né? E aí, com isso, cessou o material, né, que a gente trabalhava com o material do parque. Para a gente nunca nada foi fácil, né? Pra gente, quando a gente começa a se levantar, acontece alguma coisa, mas a gente está firme e forte, né? Continuamos lutando. E aí a gente agora estamos trabalhando com material de alguns condomínios, né? Estamos fazendo algumas coletas, pagando, na verdade, né? Porque a gente está sem carro, né? Que a nossa HR foi apreendida, né? E só contando um pouquinho, a gente pagou tudo que devia, né? De multa, de tudo que tinha. E ela foi para o pátio e aí a gente conseguiu pagar tudo. Só que o que acontece? O pátio de Mauá, né? Que foi onde a HR estava, eles comunicaram um leilão para fevereiro desse ano, e a gente já tinha pago tudo em dezembro, né? Entrei numa dívida doida aí com os parceiros, consegui pagar tudo que tinha, só que eles leiloaram ela em janeiro, sem autorização, já com tudo pago, né? Aí a gente recorreu, colocamos na justiça, né? Tá na mão de advogados. Aí para resolver essa parte. E aí a gente está trabalhando como, né? Em parceria com outro grupo. Esse grupo vai e faz a coleta para a gente na rua mesmo, né? A gente faz ali na região da Paulista, um caminhão gaiola, e eles trazem para a gente 2 vezes na semana. É o que a gente está trabalhando nesse momento, né? Hoje a gente está trabalhando aqui em 4, a gente estava em 8, que a gente conseguiu aumentar o quadro de cooperadas, né? Porque a gente estava com bastante material. O dia que a Tereza veio aqui, o Fábio, eles viram, tinha muito material, então a gente decidiu chamar mais algumas pessoas para trabalhar. E, infelizmente, a gente teve que afastar essas pessoas, porque o volume caiu. Mas, assim, a gente está se virando, né? Mesmo com um preço baixo, né, dos materiais, a gente está se virando. A gente não abaixou a retirada, as cooperadas, né? A gente não optou, porque senão a gente acaba ficando sem as pessoas, né, para trabalhar, e nesse momento a gente não pode, né? A gente também, em parceria com a Eu Reciclo, conseguiu organizar toda a documentação da cooperativa, graças a Deus, né? A gente está com a documentação em dia, né? E o dinheiro da logística reversa, a gente pagou umas notas fiscais que nós tínhamos, já estamos já inscritas no edital, né? Vou entregar a documentação amanhã, né? Conseguimos tirar os negativos da cooperativa, que era uma preocupação, né? Que a gente tinha. Então, a gente optou por quitar essa dívida, né? Para a documentação ficar zeradinha, para sair os negativos, para a gente entrar no edital, né? Que é até agora para entregar as documentações dia 8. Então, assim, mesmo com tudo isso acontecendo, a gente está bem esperançosa, porque a gente conseguir passar no edital vai ser uma grande vitória para a Cooperativa Filadélfia, que já vem lutando há tantos anos, né? Então, a gente não podia perder essa oportunidade nesse momento. Então, a gente priorizou essa questão da documentação. Graças a Deus, mesmo com essa queda, a gente está conseguindo se manter, porque a gente tem um outro tipo de material, que é o material fino, né? Que a gente tem uma parceria com a TMBC, né? Que é uma empresa que recolhe as bicicletas do Itaú, né? E aí eles mandam para a gente. Então, a gente consegue agregar um pouco de valor nessa questão do material fino. Então, a gente está
caminhando para frente, mesmo com todas essas dificuldades, né? A gente também fez como se fosse a gente fez uma ficha para novos cooperados, porque a gente tem que colocar isso no edital, né? Então, a gente tá com pessoas para entrarem para a cooperativa para fazer parte do quadro de cooperados, né? A gente tá aí para colocar mais passando no edital, né? Recebendo o material da SP Regula, né? Da coleta seletiva. A gente quer agregar aí 14 pessoas a mais dentro da cooperativa, né? Então, fazendo todo o reajuste, né? A gente chama, as pessoas vêm até a cooperativa, deixam como se fosse um currículo, mas é uma ficha que nós mesmos montamos para a gente ter uma certeza que a pessoa quer trabalhar, né, na cooperativa, mas explicando que é uma cooperativa, para não acontecer como aconteceu, né? Como está acontecendo com várias cooperativas na questão de colocar na justiça, né? Essas coisas, então a gente já explica, aí a gente está fazendo uma fichinha assim, a pessoa coloca todos os seus dados, bonitinho, né? Estamos vendo a ficha, agora ouvindo você, não estamos mais. E Acho que travou de novo. Chamando mais pessoas, né, para conhecer a cooperativa antes de começar a trabalhar, para entender qual é o processo, que não é uma empresa, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Graças a Deus, até hoje a gente não sofreu né, nenhum processo aí trabalhista, né? Mas, assim, é complicado e é difícil, né? Porque tem muitas pessoas que não entendem, né? E a gente tem que deixar bem claro que é uma cooperativa, porque as pessoas ela entram com uma visão e depois elas já misturam tudo. Elas já, né? Pelo fato da gente sempre falar que todos que participam do quadro de cooperados são donos e tudo, mas tem várias questões, né? Então é importante a gente deixar bem claro isso, principalmente quando a gente trabalha com familiares ou pessoas mais próximas. Mas, assim, eu estou muito, assim, eu sei que a situação é crítica para todas nós que trabalhamos em cooperativa, mas eu estou muito feliz pelo que está acontecendo com a Cooperativa Filadélfia. Quem conhece a cooperativa, o Vitor, o Fábio, sabe do que a gente já passou, né? Da onde a gente estava para onde a gente chegou. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né? E mesmo com tudo isso que está acontecendo com as cooperativas, hoje, por nós estarmos aqui, eu me sinto muito feliz em a gente estar conseguindo conquistar as coisas. Mesmo que está sendo devagar, mas a gente está caminhando para melhor, né? Para mostrar o nosso trabalho, mostrar o quanto é importante, né? O nosso trabalho, o trabalho de todas as cooperativas, né? E poder mostrar para todo mundo que a gente conseguiu chegar até aqui foi aos poucos e sem desistir, né? E não é agora que a gente vai desistir. É isso, gente. Boa. Obrigado, Vanessa. Eu também acho que por mais das dificuldades, vendo também, não faz tanto tempo que eu acompanho, né? Mas desde lá da visita no galpão, de madeira ainda, acho que daqui a pouco a coisa dá uma guinada aí na Sim, torcida. Agora, na torcida pelo chamamento também. sim, Obrigado. sim. Obrigado por compartilhar. Obrigado, Tereza, Ionara, Dona Marli. A gente não tá, a gente está sem representante. A Iris Ângela teve aqui um tempo, mas depois ela saiu, representante da Copernatus. E o Wilson também não tá. Então, caso Chegou depois. agora, Vitor. O Wilson. Opa, o Wilson chegou agora? Sim. Tá. Oi, Então, Wilson. já ia dizer que a gente deixa um abraço para os participantes. Oi, bom dia. Desculpa o atraso aí, que o galpão é assim, né? Mas, enfim, cheguei atrasado, desculpa, e estamos aí junto aí. Tudo bem, Ah, Wilson? Obrigado. Tranquilo. o encerramento é agora?
É isso? Eu cheguei Não, no não. encerramento? Não, tu chegou, agora a gente, cada uma Chega na hora das... do amém, já quer que encerra. Ó, triste. Não, Ai, Tereza do céu, isso é não, uma Tereza bênção é de assim. Deus. Tereza, quando a gente foi visitar o AIS, ela chegou. Nós chegamos antes do horário, ela chegou depois e aí ainda achou ruim ainda com a gente. Né, Tereza? Deixa de ser sem vergonha, triste. Ó, ele falou bem assim para mim: olha, 7 horas tô aí. Ele foi o último a chegar. E graças a Deus que a gente tinha que buscar as meninas aí, Ionara, as meninas, se elas desistiram de ir, senão eu tinha chegado lá atrasada por conta dele. E ele Ah, ficou botando pânico em mim a semana todinha, triste. é verdade. Mas vamos lá, Ah, gente. Como é que tá, foi a visita? A gente podia perguntar, né, já que estão falando disso. eu acho Visita que... na UAS? Não? Não, eu acho que agora já tem mais meia hora. A gente chegou a comentar antes sobre a visita no Wise. E eu só queria contextualizar agora o Wilson para a gente não perder a batida, como a Vanessa, a Tereza, a Ionara e a dona Marli falaram sobre a situação das cooperativas. Agora, Aham. justamente, a gente estava passando para o próximo momento. Claro que o nosso foco aqui é sobre a comercialização, mas acho que a comercialização ela desencadeia toda uma série de outros problemas que a gente mostrou num slide anterior. Então, queria abrir um espaço aqui rapidamente para tu apresentar um pouco, falar um pouco da situação atual da cooperativa, Tá, assim, uns ok. 5 minutos, e aí a gente segue, por favor. Então, bom, como todos já disseram das dificuldades, eu não vou dizer das dificuldades que é baixa de preço. O que nós estamos tentando, buscando aqui é reinventando, né? Aí, nesse sentido, a gente, nós arrumamos formas de aumentar a produtividade, né? Estamos aí buscando valorizar mais alguns materiais. No nosso caso, o foco principal é o vidro, né? E em torno de vidros retornáveis, né? E aí isso está dando um certo fôlego para a cooperativa, mas as contas tá difícil de fechar, né? Tá difícil de fechar porque não foi só um material que teve baixa, foram vários materiais. E se você diminui muito a hora do cooperado, você acaba perdendo cooperado que já está na cooperativa há muito tempo. Então, nesse sentido, a gente está buscando aí reinventar, buscando mais algumas parcerias que dê alguma forma da gente aumentar a arrecadação, né? O que nós íamos contratar agora 5 pessoas, mais 5 cooperados. Aí a gente vai dar um tempo aqui durante esse mês de agosto. Quem sabe, em setembro, a gente volta a contratar, né? Porque nós estamos precisando de gente aqui para aumentar ainda mais a quantidade de materiais, né? A outra coisa, nós estamos aí, a gente recebe o material da concessionária Loga. Então, esse material vem para a cooperativa, ele não tem custo, quer dizer, não tem custo para a cooperativa, o município tem, né? E é em cima disso que a gente está buscando aceitar uma quantidade maior de material, utilizando ainda os passos nossos aqui para a produtividade, né? Eu acho que a questão do plástico ainda continua chamando a atenção de todos nós, porque o volume é muito grande, né? E é um material que dá muito trabalho para a gente selecionar. Não é igual papel, vidro, sucata, esses materiais. O plástico, ainda mais se que a gente vende diretamente para a indústria, você tem que ter muita atenção, né? E é isso que a gente está procurando, né? Mas depois da visita a gente está profissionalizando ainda mais aqui e acho que é isso, né? Para não ser muito repetitivo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Nós estamos à disposição. E obrigado aí, né? O pessoal da Wise teve aí, Wilson? Sim, eles vieram essa semana e acabou esclarecendo para nós, porque na visita lá, Fábio,
O pessoal havia Hum. dito que tem um branco que ia no colorido, né? E não é isso. Aqui o que é de branco é mesmo branco claro, branco neve, branco, é tudo branco. E lá na O fábrica eles álcool, né? fizeram. Ele tinha falado que o álcool ia também. Não, mas é outro, Tereza. O outro aí que é um branco mais fosco, tipo um branco mais escuro, é branco mesmo. Lá na fábrica eles É disseram o que era colorido. PCR, é o PCR, é branco. Então, com isso, a gente conseguiu aumentar aí uns 15 a 20% de valor de Que legal. quantidade de branco, né? Ah, que bom. E, então, o PAD já está 100% resolvido. Agora, nós vamos marcar com eles, agora no mês de agosto, uma oficina. O pessoal da fábrica vem aqui, da linha de produção, para a gente aperfeiçoar aqui a seleção do PP, né? Que esse é o grande problema, a grande confusão. E aí depois vai um pessoal da linha de produção do Vira-Lata lá na Wise para acompanhar. Então, agora durante esse mês de agosto, vai ser um mês legal para nós aqui, do ponto de vista de agregar mais valor nos PPs aqui, né? Porque tem Uhum. muita preto, colorido, branco, caixaria, enfim. É uma quantidade muito grande aí. Agora, Tereza, deixa eu colocar uma questão aí. Eu sei que não é o foco, mas só para ir pensando, né? É uma pergunta, talvez não tenha resposta hoje, mas assim, podíamos pensar na possibilidade, no futuro próximo ou distante, de ter um giro na cooperativa para a gente trabalhar a questão do plástico, né? Essa é uma ideia que eu estou colocando aqui, porque até a gente esperar para vender, juntar as tonelagens para vender, porque aqui é assim, tem que juntar um mês para dar 5 toneladas do PET, né? Do PAD, ou então, de repente, Tereza, a gente discutir ver se a gente conseguiria, no mesmo caminhão, mandar 2 cargas, né? Acho que isso também a gente pode ir pensando para o material escoar com mais rapidez para a gente pagar as dívidas, né? E vale para os cooperados, né? Enfim, é um pouco nessa linha. Obrigado se eu me estendi no prazo aí. Vamos Obrigado, pensar. Wilson. Tá ótimo. Acho que esse espaço é justamente para isso também. Acho que tu trouxe pontos que se conectam bastante com o que a gente está buscando aqui. É justamente ter esse espaço também, essa parceria. Eu comentei um pouco dos investimentos também, que é algo que o nosso projeto prevê. E eu pedi desculpa, peço desculpas também agora. Eu não sei se a Vanessa estava, mas o Wilson atrasaram um pouco em relação ao que a gente tinha previsto. Mas em seguida, aí, em agosto, a gente está planejando ter tudo entregue, tá? E cada um a gente vai falando aí, cada detalhe, tá? Mas para Vira-Lata, no caso, é a paleteira com balanço. Deixa, desculpa, deixa eu só fazer uma sugestão, não sei se já fizeram. Se fizeram, me desculpa. Vai. Vocês pensaram na possibilidade de, num futuro próximo, essas reuniões online passar a ser numa cooperativa? Aí, de repente, vai ser lá na Copercutia um mês, aí no outro mês, outra cooperativa. É possível, se não em 23, em 24, alguma coisa para o futuro próximo, distante, para pensar? Eu acho que é bem possível, sim, Wilson. Pensamos mais ou menos por cima, sim, mas como eu estou muito longe, e também tem parte aí do pessoal que tá no Rio Grande do Sul, é um pouco difícil, mas com certeza o Fábio e a Teresa podem puxar algumas reuniões presenciais. Eu acho particularmente muito melhor, sempre. Mas a gente vamos anotar, sim, com certeza. Bom, fechado, então, esse momento, eu queria apresentar aqui para vocês um desenho que a gente fez com as informações que a gente coletou no diagnóstico. O que que é isso, tá? Isso é um mapa inicial das cooperativas que integram o PCP, o projeto PCP, e os compradores de plástico, que foram informados aí para o Fábio e para a Tereza. Então, eu só fiz um desenho dessa rede. É um desenho inicial que a gente pode explorar de várias formas. A gente pode explorar ele por material, a gente pode colocar os preços, a gente pode colocar localização geográfica, só para a gente entender um pouquinho o tamanho disso aqui que a gente está formando.
e para ver que não estamos sozinhos. Beleza, a dona Marli faz parte de uma rede, a Teresa e a Ionara também fazem parte de outras, enfim. Mas aqui também tem o PCP, que é uma rede para a gente falar exclusivamente da questão da comercialização do plástico. E que a ideia é que seja só um começo. A gente inscreveu o projeto em outros 2 editais no mês passado e vamos seguir procurando apoio para atender como melhorar essa questão da comercialização do plástico. Mas só queria que vocês enxergassem assim um primeiro mapeamento que a gente fez. E a ideia é que esse mapa nos permita no futuro. Eu mando depois ele no grupo do WhatsApp, mas que ele nos permita também facilitar novas conexões, como eu sei que algumas já foram feitas aí, de trocas de compradores e tudo mais. Então, só compartilhando com vocês. Conseguiram ver o mapa aí? Não sei, o Wilson acho que está tentando ali, mas eu mando depois no WhatsApp. E também para mostrar aqui um pouco do que somos, né? Então, a gente tem 6 cooperativas, mais 2 filiais, mais de 250 trabalhadores, e a gente tem aqui 18 compradores de plástico. E tem uma comercialização em todas juntas de 150, mais de 150 toneladas ao mês. E também tem todas essas parcerias da rede que compareceram lá no fórum. Tem o Fórum Econômico Mundial, que é uma organização da Suíça, tem a WISE, tem a BASF, tem a Natura, tem a Rede pela Circularidade do Plástico, a Biplast, Braskem, Valorem. Isso sem falar na quantidade de vários outros parceiros que cada um de vocês tem. Então, a gente fez esse esforço de mostrar aqui um pouco os parceiros para pensar como é que a gente mobiliza, como é que a gente usa isso que a gente tem, esse momento, esse projeto, para atacar esses problemas. E o que eu falo, assim, a Tereza e o Fábio fazem o trabalho de campo. Eu, a Camila e a Marina, que não está aqui presente, a gente faz o trabalho um pouco mais de escritório, mas fazemos parte de facilitação do projeto. Mas a nossa intenção é que vocês aqui também possam propor e tomar a frente, nos ajudar a tomar a frente das iniciativas e que tragam justamente as suas sugestões, assim como o Wilson trouxe. Então, pensando nisso, assim, a gente abrir um espaço tanto para discussão como para pensar os próximos passos. Uma sugestão que a gente fez é que o nosso próximo fórum seja em parceria também com o pessoal da Maxiquim e da Rede pela Circularidade do Plástico, tá? Que a nossa reunião seja lá no dia 12 de setembro. Essa foi um pouquinho no início do mês, fica um pouco ruim para fechar as contas, mas essa a gente faz um pouquinho mais para frente. A gente sugeriu também a criação do índice do PCP, ou seja, para que a gente tenha um índice aqui dos valores dos materiais que são comercializados e outras visitas também. E também deixar aberto para sugestões. A Ionara lá atrás falou de juntar aí o pessoal para fazer uma representação no frente ao poder público. Então, queria deixar esse espaço agora para uma discussão aberta, justamente para sugestões do como projeto a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para melhorar a situação. Os treinamentos vão continuar, os investimentos chegam em seguida. A gente tem aí mais ou menos uns 15, 20 minutos e queria deixar esse espaço aberto aí. Para dúvidas, espaço aberto, qualquer coisa. Posso? À vontade, por favor. A Tereza ia se inscrever. Sou eu? Não, Wilson, pode falar. Não, é assim, são 2 questões bem rapidinho. Foi criado mês passado um outro movimento nacional dos catadores, né? Chama MESC, M de Maria, E de errado, S de sapo, C de cebola. Chama Eu Sou Catador MESC. É uma iniciativa de pelo menos 15 estados do Brasil, e esse fim de semana vai ter, esse fim de mês de agosto, vai ter um encontro nacional em Brasília, onde a Rede Paulista vai participar com pelo menos 10 pessoas. E deu para perceber, viu, gente, que no Rio de Janeiro eles estão tendo uma dificuldade muito grande
de comercializar o plástico. O que eu queria sugerir no futuro, que a organização desse encontro, desse fórum aqui, pudesse organizar uma reunião com o pessoal do MESC, que é o Tião, né? Quem sabe lá para setembro, uma reunião online, para entender um pouco as dificuldades deles e ver como é que eles podem integrar nesse movimento. Grande parte do pessoal do Rio de Janeiro continua trabalhando lá no aterro sanitário do Gramacho, né? E uma presença muito forte, né? Isso como informe e, ao mesmo tempo, como uma forma de unificar mais e a nossa luta aí para ganhar escala na questão do plástico, quem sabe, junto às empresas e ganhando valor aí, agregando valor, né? Na linha que eu coloquei aí de, quem sabe, um giro, eu penso mais assim, o catador avulso que quer comercializar com a cooperativa, dificilmente a cooperativa consegue tirar o dinheiro da nossa aqui para adiantar para ele. Por quê? Porque a gente já tem uma série de tributos para pagar, né? Eu penso, se tiver um giro aí, daria para a gente começar a pegar também material desse pessoal que não está encontrando saída lá fora e, de repente, as cooperativas aqui desse fórum poderia ser uma das alternativas também, né? É essa a questão que eu queria colocar. E, finalmente, assim, como você colocou aí uma série de... como tu chamas? Eu? Vitor. Seu nome? Vitor. Vitor. Como você noticiou aí a série de parceiros, e claro que vocês estão todos buscando, né, essa questão de valor, de precificar melhor os materiais para que a gente não deixe a bola a peteca cair na cooperativa, né? Porque todos nós estamos segurando aí todo mundo para não dispensar trabalhadores e manter a renda, né? Quem sabe esses compradores aí poderia ajudar a gente na precificação melhor, uma vez a gente melhorando os preços e tendo as documentações 100%, né, nas cooperativas, né? Obrigado e desculpa de novo a intervenção aí. O Wilson, a Rede Verde também está querendo ir para Brasília, tá? Não vai só a Rede Paulista, não. Ó, como que a gente Ah, faz para se inscrever? então, opa, você E sabe que como é um ganha essa outro passagem movimento para está levar sendo o povo? criado, né? Ó, é assim, a gente ia alugar um ônibus e como a gente, se tiver mais adesão, a gente abaixou para uma van. Mas se tiver mais adesão, a gente aluga um ônibus. A Rede Paulista está alugando um ônibus aí, e a gente pode ir no ônibus sim, viu, gente? Eles só estão esperando a gente dar o start, porque a ideia, Tereza, é que aqui em São Paulo a gente possa ter uma organização desse segundo movimento, né? Porque eu acho que quanto mais gente lá em Brasília falar para os catadores, e que dessa vez não tenha, vamos dizer assim, não deixar ninguém isolado, né? Mas se alguém do fora que tiver interesse em ir, só dá um toque que aí a gente passa, ao invés de alugar van, aumentar o ônibus, viu, gente? Alugar o ônibus, viu? Eu gostaria só de pegar e falar com Boa. você direitinho, porque eu estou entendendo que está abrindo o segundo movimento, não vai ser só um movimento nacional, Isso. é um contra o outro, ou, sabe? E saber também onde a gente está pisando, porque muitas vezes É você uma entra certa para preocupação, né? É, outra eu acho, situação aí, entra para um outro movimento, e hoje quem está falando com o presidente é o movimento nacional. Então a gente tem que é, saber onde está pisando também, né, Wilson? não, De Tereza, repente a gente então, vai criar uma coisa que é onde vai piorar ainda a nossa situação. Você sabe que é, se o E movimento por não que assina alguns criar? projetos, a gente não consegue, né? E por viu, que criar um Tereza? outro movimento quando pode fortalecer o que já tem? Então, E gente, resolver o que tem lá. na verdade, assim, essa iniciativa partiu do Rio de Janeiro, Bahia e vários estados do Nordeste, que eles se sentiram, vamos dizer assim, excluídos e acharam interessante criar mais um movimento, assim, não contra o outro, mas a pauta e a bandeira
é defesa do catador, a melhoria da qualidade de vida, né? Essa é a defesa principal. E já chegou em Brasília que tem mais uma organização, além da Confederação Nacional dos Catadores, né? Que nós podemos esquecer que tem também uma terceira, que é a Confederação Nacional, né? Que junta aí pelo menos 3 confederações em nível de Brasil. Então, em nível de Brasil, hoje se fala com 3 representações dos catadores, que eu estou entendendo, e no MESC não combater o movimento nacional, muito pelo contrário, né? É juntar forças e quem não é filiado à ANCAT, né, possa ter um outro rumo para que os recursos cheguem, né? Mas aí, Tereza, a gente pode depois conversar melhor sobre isso, né? E, inclusive, marcar uma reunião com o próprio Tião, né? O próprio Tião e a organização, a diretoria executiva desse novo movimento, viu? A gente pode reivindicar Tá uma bem, reunião com eles, viu? Tereza, Marli tá bem. e todo mundo, tá bom, gente? Tá bem. Tem alguém inscrito aí? Tem alguém que quer falar? Só me candidatei aqui para pegar uma. Estão me ouvindo? Vai lá, Fábio. Sim. Sim. Tá. Não, eu acho que tem 2 sugestões aqui de propostas que eu acho que a gente poderia, de alguma maneira, contribuir com elas. Eu estou entendendo aqui. A da dona Marli, que coloca da importância da gente aproveitar o momento para abrir um canal com a prefeitura, juntar os parceiros. Nós aqui pela Mãos Verdes, acho que podemos entrar nessa. Nós podemos até, pelo que a gente já começou a fazer aqui, que analisa os dados, a realidade das cooperativas, mostrar para eles aquilo que a gente vem mostrando lá nas nossas visitas às cooperativas, a conjuntura, o comportamento dos preços, para ajudar eles a entender por que que a cooperativa não pode mais viver da questão dos materiais apenas, da venda, se juntar com outros parceiros locais aí de vocês, seja a BIPEC, seja os programas de logística reversa que vocês têm aí, eu Reciclo, a BIPEC, se vocês, quem está no Ser Mais, o pessoal da Braskem, isso é uma coisa que para nós aqui acho que é super possível, eu vejo com bons olhos, aproveitar isso para mostrar. Também nas regiões aí da Avemari e da Tereza lá de Jundiaí, eu já tinha proposto lá para Jundiaí, e aí agora a Ionara comentou da questão da densidade de falar com as prefeituras. Eu sei que pô, nem todo mundo aí é cristão na Avemari, mas eu sou amigo do bispo, que é da região, que nem um cristão, né, que não é católico, mas eu sou amigo do bispo da região aí de vocês, viu, Ionara? Que é o Dom Arnaldo, é o novo bispo aí, É o que saiu lá que, sa- de que saiu de Itapeva, Itapeva. que Você me tem um ajudou, aliado e tanto, hein? que me ajudou a fechar o Aí, lixão. E eu já falei para a Tereza, lá em Jundiaí, que está com problema lá com a prefeitura, que eu ia marcar para o bispo ir lá fazer uma visita na Casas Bahia, na cooperativa, fazer um evento lá. Agora eu estou pensando melhor, eu posso convidar também o bispo, a gente fazer uma agenda aí na prefeitura com vocês, e aí tem todo o peso dele, onde ele botar a mão, dificilmente o prefeito vai criar alguma dificuldade. Então eu estou me ele se dispondo torna maior que o aqui. prefeito. Aí no seu caso, Leonara, eu ligo para ele aqui na sequência, já falo para ele que tem 2 visitas para ele ir comigo em Itapevi, no prefeito, em Jundiaí e aí em Santana do Parnaíba, que é o mesmo distrito dele aí, dessa região. Se você conhece alguém da Igreja Católica, pergunta quem é o Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, que é o bispo da região. Então eu já me disponho a botar ele aí na região para falar com os 2 prefeitos e da nossa parte do projeto a apoiar vocês aí com análise ou até na reunião para. Lógico que o nosso projeto tem umas limitações aqui, mas aqui é uma questão de, como a gente disse, é como a gente sobrevive. A gente já falou aí,
nosso foco é os plásticos, nosso foco é o projeto de melhoria, mas se a cooperativa vai mal, as nossas ações aqui também vão decorrer negativamente. Então, a gente vai aqui, a gente não fica colocando as coisas numa casinha separada, né? Vamos se conectar. Então, já estou aqui me colocando em nome do projeto aqui para a gente fazer essas duas conversas aqui, né? sem, sem ainda meio que nem validando aqui com o grupo, mas estou aqui já me colocando aqui à disposição, tá bom? Acho que o que eu peguei aqui de duas coisas era isso. Aí a outra terceira coisa, eu acho que você tem que discutir isso que o Wilson trouxe pela rede, enquanto grupo, porque esse é um outro movimento, eu conheço o pessoal do Rio, eu já andei por lá, conheço muito bem o Tião, então é só uma questão política que vocês têm que tratar, porque realmente é um outro movimento, independente a críticas de um lado com o movimento atual, mas vocês estão, é só para vocês refletirem aí a questão, porque como disse a dona Marli, será que nós temos que mudar o que está agora ou criar outro? Porque o que está acontecendo historicamente é que a gente ficou passivo com o movimento atual que está aí e deixamos ele ficar, né, Vanessa? Historicamente, são as mesmas meia dúzia. Um movimento, inclusive, feito de homens, na sua maioria, e poucas mulheres. Bora lá. Fortalecer o que tem seria bacana, né? Fazer eles entender que precisa ter outro rumo, precisa tomar outro rumo. Talvez não ir para outro movimento, né? Não sei, eu acho que é complicado hoje a gente entender que o cenário político também não é tão simples assim. Ter outro movimento, outros estados, mas a gente está no estado de São Paulo, então precisa pensar bem nessa conjuntura, né? E tudo que divide enfraquece, né? Uhum. Vai ficando fragmentado, daqui a pouco não tem Sim. voz, não tem voz. E talvez se não estão caminhando da forma que a gente gostaria que estivesse, a culpa também é nossa, né? Às vezes a gente fica tão quieto no nosso mundo e acha que tudo vai se resolver. E não é assim, né? Eu acho que já abre dois leques aqui, acho que bem importantes, como a Tereza colocou, né? Quem está lá junto com o presidente é o movimento. Então, eu acho que juntar as redes e marcar uma reunião com o movimento e o que ele está levando, está realmente representando todos os grupos do estado de São Paulo, isso é uma colocação que a gente precisa, pegando o gancho da Tereza, pegando o gancho da dona Marli, que realmente a gente precisa também sair da casa e brigar pelos nossos direitos, porque de certa forma eles estão dizendo que estão representando todos os trabalhadores. Né? Então, será que estamos se sentindo representados? Então, eu acho que essa questão também é importante a gente levar, juntar as redes, marcar uma reunião unificada aí com o movimento, o que eles estão pensando mediante a isso, o que está sendo colocado, já que eles estão mais próximos das pessoas superiores que podem nos dar uma solução. E essa questão também das prefeituras eu acho muito importante, muito válido, já funcionou aqui com a Vemari uma vez, e a gente sabe que o peso é muito maior do que a Vemari lá, e os parceiros envolvidos, o peso é totalmente diferente. Nós temos empresas aí, tudo que é filmagem, temos as portas abertas mediante a isso. Boa. Não, eu acho que nós também, como rede, a gente também pode apoiar isso para além do apoio que o Fábio comentou, assim, por meio do PCP, essa articulação, tanto com o movimento, como com o MESC, enfim, para além das questões políticas, eu acho que, ao fim e ao cabo, todos esses movimentos têm a mesma, militam pelos mesmos objetivos. É óbvio que todo mundo sabe que todas as questões de ego que permeiam todas essas organizações, mas os objetivos são os mesmos, né? Então, ver como se apoiar em tudo isso. Uma outra sugestão que eu tinha feito, eu não sei, agora a gente já está se encaminhando para o final, para os finalmente da nossa reunião, para a gente não ficar tanto tempo aqui, mas eu queria ver se faz sentido essa reunião
com a Maxiquim e com a Rede pela Circularidade do Plástico lá em setembro, ou se de repente a gente tenta buscar uma reunião com alguém do movimento para nos apresentar. Eu não sei, eu queria deixar um espaço aberto aqui, a gente não precisa responder, acho que a gente pode continuar falando no grupo a respeito, mas queria deixar esse espaço para todo mundo se manifestar e o que faz sentido para a gente buscar. Acho que faria muito sentido a gente ter alguém do movimento para estar se apresentando e também falar as nossas inquietações. E também a Maxim é importante para saber como é que eles fazem essas apurações de valores. E a gente vê sempre que os valores da Maxim estão acima do que a gente está sendo praticado. E por que a gente não consegue esses valores, que logo que eles disseram que são esses valores da média, e por que a gente não consegue esses valores? Hoje a gente está conseguindo sempre um valor abaixo do que está a Maxim, né? Então, assim, hoje também agora as empresas, eu não sei, o pessoal que tiver a visita da Wise, colocando lá é um preço. Aí eles vindo retirar, cai bem mais. Então, tudo isso daí, né? Você vê que a pessoa ainda vindo retirar, a gente sabe que um carreto para lá está R$ 1.100. Eles vindo retirar, fica mais ou menos em torno de 1.400. A gente levando fica em torno de 1.100. É R$ 300 que você já leva. Então, muitas vezes, assim, tudo, né? E também acho que também seria legal, Vitor, a gente já está marcando também que essas indústrias, né? E poder entender deles que tudo, como eu já falei várias vezes, nós somos o final da cadeia, porque o material cai aqui dentro, nós iniciamos uma nova cadeia. Então, tudo que vem na cadeia até chegar em nós, um vai repassando o prejuízo que teve para o outro e nós também vamos se lascar também com o prejuízo. Se baixou 60 centavos, todo mundo vem baixando 60 e a gente fica com 60. Ninguém fala, olha, vamos repartir aqui, vamos diminuir 50, o outro 40 para chegar na gente mais suave. Não. Tudo é na gente. Toda a cadeia ganha. O sempre que ganhou, ou até mais. E a gente sempre se lasca. Então, assim, esse jogo é muito desigual e a gente tem que fazer com que essa balança aí comece a se equilibrar. Eu acho que o movimento e empresas aí de PCP e reaproveitamento seria muito bom a gente ter essa conversa. A circularidade do plástico aí está bem dentro disso daí, né? Tem várias empresas ali. Tem uma coisa aí que o Wilson falou, que acho que a gente podia também olhar para isso, Vitor, que no caso lá do Wilson, assim, ele falou que depois do treinamento lá da Wise, vai separar vários materiais e aí vai ter uma dificuldade de volume para alguns materiais. Então, acho que valeria a pena a gente olhar para isso aí, porque o que na prática acontece é isso. Se você começa a separar muito, tirar alguns materiais do montante total, você vai perder volume e aí vai afetar a cooperativa com materiais que vão ficar parados lá. Então, eu acho que nós aqui tínhamos que olhar para isso e ajudar a pensar saídas aí, que seja se vai ter conexão, se vai pegar um material com o outro e tal. A gente até tinha perguntado, Ionara, outra hora, como é que vocês resolveram a sua relação com a Wise, se segue ou não, se parou por ali, porque é importante a gente saber, assim, se a gente teria que, pelo projeto aqui, tentar olhar soluções para materiais que ficaram para trás nessa demanda que alguns estão entrando na Wise aí, e como resolver. Então, o Wilson já trouxe a situação dele, que vai implicar na materiais que vão de menos volume e que precisa olhar se vai juntar com outro. Sem contar a questão do capital de giro, que acho que é uma pauta importante, que diz respeito a você perder. Se você não vai juntar com outro, você vai ter que esperar mais tempo para vender aquele material. Então, precisa ter um capital. Então, já trouxe aqui para o projeto um outro desafio que tem o setor do plástico e quando passa a agregar valor, é buscar maneiras de saída para outros materiais ou caixa ou para absorver esse material. Ou também precisa tirar esse material da cooperativa, né? Como a gente viu lá na Dona Marli, lá, quando fica lá parado, o material precisa tirar também. Então, o espaço é dinheiro e precisa também pensar também sobre isso. Não sei se a Ionara quer comentar como é que findou a conversa com a Wise, se segue ou não segue.
Então, a Silvia estava tratando com eles aqui referente ao material, né? E aí eu acho que estava ainda em discussão referente a valores, mas aqui a gente não fica com o estoque parado mesmo, realmente é o preço que está em conta aí na questão da comercialização. Acho que é válido aí mais uma tratativa aí de uma conversa, como que a gente pode enquadrar aí a questão do material e valores e tudo mais, né? Claro que a gente também toma muito cuidado, porque às vezes claro que a gente trabalha sempre na questão da qualidade, só que se você não ter cautela, o modo de separação de exigência pode me tornar uma despesa, por exemplo. Se eu tenho que colocar uma pessoa a mais na linha para separar o padrão, eu estou mal dando conta de remunerar os 75, eu colocar 76, para mim acaba sendo difícil. Então, tem que ser muito bem negociada essa questão, mas estamos abertos aí a dialogar da melhor forma possível aí para ambas as partes. Eu acho que eles combinaram, acho que eles vão combinar de ir aí, né, Ionara? Se não já combinaram, estão querendo, né? Tá legal. Então, acho que depois dessa conversa aí vai amadurecendo mesmo, vai tirando. Eu falei com eles, Fábio, que tinha que ser depois, que eles queriam marcar, acho que era para hoje, uma coisa assim. E aí, por conta do fechamento, essas coisas todas, eu falei para eles que essa semana não dava, né? Só para depois, que eles queriam marcar já com as outras cooperativas, né? E aí depois só ver. Boa. Pessoal, vou puxar então, acho que o nosso fechamento. Acho que foi uma ótima troca, mais uma vez. Vamos falando no grupo, a gente fecha aqui, mas a gente segue. A gente fala no grupo ali para ver direitinho com que temática que a gente faz o nosso próximo fórum. A gente falou da indústria, a gente falou do movimento, a gente falou de Maxiquim. Então, daqui a pouco a gente faz aí uma votação e deixa um espaço aberto para manifestações. Oi, Ionara. Só mais um adendo que eu esqueci de colocar. A gente aqui vamos fazer um evento agora em setembro, provavelmente dia 29 de setembro, que é um bingo beneficente da Venato. A gente está arrecadando fundos, fazer um mega bingo aí para arrecadar fundos. Essa é a habilidade financeira da cooperativa, então eu vou mandar o convite para todo mundo. Eu vou parando para comprar cartelinha. Foi uma ideia que a gente agregou de serviços residenciais, um pede um fogão, outro pede uma TV, outro pede um celular, para a gente conseguir fazer esse bingo aí em prol da associação financeira da cooperativa. Uma ideia também da gente conseguir se equilibrando aí no meio da sobrevivência. Baita. Manda ali no grupo, a gente tenta ajudar na comunicação também, com as redes da Mãos Verdes. Eu posso... Agora, Wilson, não sou eu, mas eu que respondo. Já passou aí quase 10 minutos do horário de todo mundo. Eu, infelizmente, vou ter que sair, porque eu estou com outra demanda aqui bem urgente, e aí eu já me... Então, gente, mas eu quero fazer uma selfie aí com todo mundo, pra gente tirar uma fotinho juntos. Desculpa, Wilson, mas a gente continua na próxima. E o grupo está sempre aberto. Tá? Vamos fazer uma carinha para tirar uma selfie. Já estava sorrindo aqui, né? Eu já estou sorrindo faz tempo, hein, Camila? Camila, já tô com congelou o sorriso já. Pronto, já foi. Já gastou o sorriso do dia todo agora. Não. Então tá bom, gente. Então tá. Valeu, pessoal. Vitor, me coloca à disposição do que precisar aí na sequência. Obrigada, gente. Tá bem, então. Obrigada. Pela participação. Tchau. Até mais.